Galera, todo mundo sabe que o Maré não é um personagem fraco. Pelo contrário, a gente já viu ele entrar em várias lutas aí. Aquela luta forçada contra uma das escrituras negras, a ZX Etsumei, um monstro que lutaria com alguns guardiões de Andade Nazarick sem problema. E detalhe, ela sobreviveu à habilidade suprema de morte instantânea. Só que o Maré, ele tem um segredo. Ele libera uma magia chamada Petit Catástrofe, que essa magia é uma habilidade especial do discípulo da classe Desastre. Ela consome uma quantidade enorme de mana para poder criar uma explosão de energia absurda, mas que é tão destrutiva que superaria até mesmo algumas magias de nível super, e com essa habilidade ela acaba completamente com a ZX, provando que o guardião mais inocente de Nazarick ainda assim é sua arma secreta. A gente vai falar sobre tudo isso hoje, então se prepara para conhecer mais essa habilidade secreta do Maré. E cara, vem comigo, pegou a pipoquinha? Pegou aquele teu suco esperto? Então vamos pra dentro. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, galera, no universo de Overlord, o poder de um personagem é definido pelo complexo sistema de classes de originalidade, né? As coisas que fazem parte do MMORPG Yggdrasil, mais de 2000 classes básicas que a gente conhece, são coisas avançadas, disponíveis. O jogo ele oferece, lógico, aquela diversidade gigantesca, impressionante de especializações e caminhos de progressão. E entre essas inúmeras opções aí, a gente tem algumas classes que se destacam pela sua raridade. Um poder, os requisitos extraordinários, coisas necessárias para obter elas, tipo a classe Discípulo do Desastre. Essa classe representa uma dessas especializações raras e especialmente poderosas, cara. Diferente das classes convencionais de druida, de mago elemental e tal, o Discípulo do Desastre não é simplesmente uma progressão natural de habilidades mágicas. Ele é uma classe que literalmente encarna o conceito de calamidade, de forma mais pura e devastadora. Pra gente entender verdadeiramente o Discípulo do Desastre, é essencial primeiro entender a sua classe predecessora, né? A inspiração ali que é Desastre Mundial. O Desastre Mundial, ele era considerado uma classe de conjurador mais poderosa em termos de poder de fogo bruto em todo o Yggdrasil. E essa classe não estava disponível para todos os jogadores. Pelo contrário, era uma classe extremamente limitada, né? Que só podia ser obtida através do método brutal, que era matar o seu portador anterior. O Desastre Mundial, ele representava um ápice absoluto da magia destrutiva. O portador mais notável dele, Hubert Alain Yodel, um dos seres supremos, membro da guilda Ainzogon lá. E quando você conseguia essa classe, ela dava acesso a uma habilidade suprema que era Gran Catástrofe, que é um ataque tão devastador que supera até mesmo as magias de nível superior ali e poder destrutivo. Essa habilidade ela possui 60% do pool de mana do conjurador, tá? Mas em troca libera uma força capaz de aniquilar vários inimigos de alto nível instantaneamente. Quando o Hubert já utilizou o Gran Catástrofe durante a conquista lá da tumba de Nazarick, ele conseguiu eliminar 5 espíritos elementais ao mesmo tempo e causou um dano massivo no boss que ele estava enfrentando. A classe era tão especializada em destruição no geral que o consumo de mana era considerado horrível para os aventureiros ali que vão para batalhas prolongadas, né? Tornando o jogo solo quase que impossível. Não dava pra gente ir sozinho para áreas de alto nível. Só que o seu poder de fogo era comparado com um bombardeio, tá ligado? De tapete ali, como se fosse... Era uma coisa absoluta, indiscriminada. E o Discípulo do Desastre, que é a versão menorzinha, veio depois. Ela foi criada como uma classe similar ao Desastre Mundial, só que significava uma coisa mais fraca. Ou ao menos era assim que era descrito oficialmente. Esse nome aí de mais fraca em si é uma coisa enganosa, tá? Porque enquanto você não alcança o poder absoluto do Desastre Mundial, o Discípulo do Desastre ainda supera a maioria das classes mágicas disponíveis em Yggdrasil. A principal diferença mecânica entre as duas classes é, lógico, as habilidades supremas. Enquanto o Desastre Mundial concede acesso ao Gran Catástrofe, o Discípulo do Desastre oferece o Petit Catástrofe, que é uma catástrofe pequena, entendeu? Daí o Petit. O nome pequena é uma ironia monumental, tá? Porque ela é uma habilidade, sim, supera magias de nível superior, um poder destrutivo tranquilamente. E essa comparação ela é extraordinária quando a gente considera que as magias de nível superior são, no universo de Overlord, esse tipo de magia representa um pináculo absoluto da magia arcana. Feitiços que podem alterar o curso das batalhas inteiras, devastar exércitos, remodelar paisagens. O fato do Petit Catástrofe ser comparado com, ou superior, né, a algumas dessas magias supremas, ela estabelece o Discípulo do Desastre não como uma classe menor, mas como uma força de destruição de primeira magnitude. E ao contrário do Desastre Mundial lá, né, cara, que exige assassinato do portador anterior, o Discípulo do Desastre tem requisitos diferentes. Mesmo que em detalhes específicos nunca tenham sido totalmente revelados, né, a gente ainda assim sabe que essa classe é extremamente rara e que o Maré, ele possui 5 níveis nessa classe como parte da construção de personagem dele de nível 100. A escolha de incluir o Discípulo do Desastre na construção do Maré não foi uma coisa acidental. Buku Shagama, que é a criadora dele, claramente pretendia que ele fosse mais do que só um druida poderoso. Ele seria
seria um agente de calamidade natural. O cara capaz de desencadear destruições numa escala que poucas pessoas conseguiam fazer em Yggdrasil ou nesse novo mundo. Então assim, não daria pra se igualar com ele. Lógico, a construção, vamos entrar um pouco mais na construção de classe do Maré. Ele é um personagem de nível 100, uma construção de classes que foi elaborada incluindo Druida, 10 níveis da base fundamental, que concede o controle total sobre a natureza e elementos. High Druida, que é o Druida, o Alto Druida, né, com 10 níveis também, que expande e avança as habilidades de Druida. E ele tem o Arauto da Natureza, com 10 níveis, especialização em manipulação de fenômenos naturais, né. O Discípulo do Desastre, que vem com 5 níveis, que é a fonte do poder destrutivo supremo dele. O Mago da Floresta, com 10 níveis de especializações em magias relacionadas a florestas e plantas. E outras classes que ele tem 55 níveis adicionais, distribuídos entre especializações complementares. Essa combinação não é aleatória. Cada classe complementa ali e amplifica as outras, né, criando uma construção que é muito versátil e devastadoramente poderosa. As classes de druida, elas fornecem uma base muito grande para manipular a natureza no geral. Então, o Discípulo Desastre acaba servindo como uma carta suprema, uma habilidade de destruição absoluta quando necessário. E o detalhe, a construção do Maré ainda é otimizada especialmente para lidar com múltiplos inimigos através de magias de efeito, cara. A Shallter, por exemplo, que é uma das guardiãs mais poderosas de Nazarick, já falou que Maré possui as magias AOE, que são magias de área, mais poderosas de todo o Nazarick em termos de poder bruto. E essa especialização aí, ela é crucial para você entender o papel do Maré em Nazarick. Enquanto a Shallter, otimizada para o combate corpo a corpo, individualmente, Demiurgo, estratégias de manipulação. Maré é a resposta de Nazarick para ameaças em massa, exércitos, invasões em larga escala ou qualquer situação que exija uma devastação muito ampla ali e indiscriminada. A capacidade de estender o alcance das magias AOE trazem pra gente, né, através das habilidades, lógico, de classe significativa, fazem com que o Maré afete áreas colossais, mano. Quando ele, por exemplo, usou a magia de terra, ele usou pra camuflar as paredes de Nazarick, ele manipulou uma área enorme, criando colinas, um monte de terra, transformando aquilo completamente a paisagem ao redor da tumba, mano. Então assim, ele é um personagem absurdamente roubado e tem um equilíbrio entre magia e o físico num aspecto que muita gente subestima, tá? Ele tem uma capacidade mágica e física muito boa. As estatísticas dele são ditas, inclusive, como equilibradas nos dois aspectos ali. E isso não significa que ele seja mediano, significa que ele é excepcional em duas partes, física e também na habilidade mágica. Apesar daquele frágilzinho infantil, ele possui uma força absurda, cara. Ele sem problema nenhum consegue tirar o dedo ali do aperto do Ais, enquanto balança o cajado divino dele. Os ataques físicos, inclusive, ganham um poder aterrorizante, cara. A força física não é meramente decorativa, ela complementa suas habilidades mágicas, permitindo que o Maré se defenda efetivamente em combate corpo a corpo ali, e ele consegue conjurar suas devastadoras magias também. Sebas, que é um dos NPCs mais poderosos do Nazarick, já falou que a força do Maré pode competir pelo primeiro ou segundo lugar com a Shallter alternadamente, e isso estabelece o Maré não só como um poderoso conjurador, mas como um dos seres fisicamente mais fortes de todo o Nazarick. Agora, com relação à habilidade suprema, né, algumas mecânicas e o poder da Petit Catástrofe, é que a habilidade, ela define, lógico, a classe do Discípulo do Desastre, representando o ápice do arsenal destrutivo do Maré, e essa habilidade é descrita como a corrente feroz de energia, né, que supera até mesmo as magias de nível super. As mecânicas específicas revelam que ela é muito devastadora, só que a habilidade consome uma quantidade absurda de mana também, tanto que o próprio Maré, com um vasto pool de energia dele, né, a magia de um personagem de nível 100, múltiplas classes de conjurador, o cara ficou esgotado depois de usar essa magia. Custo é extremo, tá ligado? É o mesmo que o outro, é comparável a 60%, né, que são usados no Gran Catástrofe, sugerindo que o Petit Catástrofe ele pode consumir algo entre 40% e 50% do pool total de mana. Mas o poder destrutivo, irmão, é absurdo, entendeu? Não tem nem como falar. O detalhe mais interessante é que, diferente das magias elementares específicas, causam dano de fogo, gelo, trovão e tal, o Petit Catástrofe ele é descrito como uma corrente de energia. É basicamente uma natureza não elemental. Provavelmente significa que a habilidade ela ignora ou supera muitas resistências elementares comuns. Ela se torna efetiva contra praticamente qualquer tipo de oponente e tem um alcance absurdo, tá? É uma área que é muito considerável. A habilidade ela não é um ataque de alvo único, então facilita muito também pro Maré se ele quiser lutar contra alguém. Com relação a comparações em relação ao Petit e o Gran Catástrofe, né? E a gente pode dizer o seguinte, que essa habilidade, ela ainda é uma habilidade que causa dano massivo em um boss de raid de alto nível. Se o Petit Catástrofe ele é muito mais fraco, teoricamente, do que o Gran Catástrofe, né? Mas ainda assim supera magias de nível super, isso significa que ele pode não ser capaz de eliminar talvez 5 entidades de nível 87 até 90, tá? Simultaneamente. Mas certamente ele pode eliminar 2 ou 3, ou aniquilar completamente um único alvo de nível similar, independente das suas defesas. Isso até pode ser considerado uma fraquezinha, né? Uma fraqueza relativa. Que se a gente for comparar literalmente com as habilidades ofensivas de poderosas, né? Em Nazarick ela continua sendo
sendo ali o top 1 em termos absolutos, entendeu? E aí temos alguns problemas também, com relação, por exemplo, ao Maré. Durante o confronto lá dele com a Zexi, ele precisou criar distância antes de liberar o Petit Catástrofe, justamente que sugere que essa habilidade ela requer uma preparação, ou pelo menos um posicionamento adequado pra você atacar, né? Porque não é de qualquer jeito que tu vai atacar o negócio. Lógico, ela também é uma habilidade que é totalmente fora do padrão para situações de preservação de estrutura ou de proteção de aliados próximos, entendeu? Mas é claramente concebida como uma habilidade decisiva. Ela pode acabar com uma batalha a qualquer momento que quiser. Não dá. E lá no confronto, o contexto geral da batalha, né? O confronto entre o Maré e a Zexi, eu acho que foi a demonstração mais significativa do poder do discípulo do desastre. Especificamente o Petit Catástrofe, né? Esse combate ele não foi escolhido pelo Maré. Ele foi uma batalha forçada por outros seres mais perigosos, entendeu? Então a Zexi, ela não era uma adversária comum. É o Ás das Escrituras Negras. Ela representava o ápice do poder humano desse novo mundo, entendeu? E as capacidades dela são extraordinárias. Ela poderia rivalizar com alguns Guardiões de Andar tranquilamente. Eu falei sobre isso com vocês. E uma coisa que pouquíssimos seres do novo mundo poderiam fazer. Mais impressionante ainda é ela ter sobrevivido à habilidade suprema de morte instantânea. E no universo de Overlord, magias de morte instantânea são algumas das mais letais que tem disponíveis, tá? São capazes de eliminar vários alvos, independentemente dos seus pontos de vida restantes. O fato da Zexi ter sobrevivido a um ataque, né, desses aí, demonstra que ela possuía defesas extraordinárias, resistências mágicas excepcionais ou equipamentos lendários, que protegiam elas contra alguns efeitos mais devastadores da magia. Lógico, isso faz a diferença, ainda mais que são equipamentos que vinham dos seres de Yggdrasil. Só que durante essa batalha a gente viu também um desenvolvimento muito grande do nosso Marezinho, né? Cara, o cara demonstrou uma amplitude absurda, completa, com capacidades como druida, como conjurador de alto nível. Ele usou várias magias de buff e debuff, manipulou o campo de batalha através de magia da terra, resistiu aos ataques físicos e mágicos da Zexi através das combinações de defesa mágica, de força física brutal, e aí no momento crucial, foi o que aconteceu ali quando a Zexi ativou a própria carta suprema, que era o objetivo de toda a vida é a morte, essa habilidade que ela copiou do deus da morte, Surshana, através do talento de psicometria dela. Garantia 100% de taxa de sucesso em magia de morte, né, depois de um período de preparação de 12 segundos. Era exatamente a mesma habilidade que o Ainz já tinha usado no confronto dele contra Shouter. O Maré respondeu conjurando o Fênix Flame, que era uma magia de auto-ressurreição de 7º nível. Quando a magia de morte da Zexi finalizou, ativou e tal, ela foi negada pela ressurreição automática do Maré. Foi uma demonstração de um combate tático de um nível absurdo, conhecimento, mecânicas de jogo. Ele estava preparado, tudo isso prevaleceu. Mas no momento decisivo do confronto, ele simplesmente chegou, tomou a decisão calculada. Aparentemente, ele recuou, fazendo a Zexi acreditar que estava no seu limite, mas na realidade ele só estava criando a distância, que era a separação necessária para liberar o ataque mais devastador, sem risco de ser interrompido. E quando isso foi estabelecido, essa distância perfeita, o Maré, ele se voltou, liberou o Petit Catástrofe. E aí, irmão, a descrição do momento era visceral e absoluta. Uma corrente de energia superando até mesmo as magias de nível superior foi desencadeada. Resultado instantâneo e total. O Golem da Terra que o Maré tinha conjurado foi instantaneamente destruído. O Enrandiar lá, né, invocado pela Zexi, que era uma entidade inclusive poderosa, tá? Que direito próprio foi aniquilado sem resistência. E a Zexi, que tinha sobrevivido a magia de morte instantânea, que tinha defesas que resistiram aos ataques do Maré durante todo aquele combate, conseguiu resistir à habilidade brevemente através de pura força de vontade antes de perder a consciência no final. A sobrevivência temporária da Zexi, mesmo que seja breve, é algo notável também, tá? Ela não foi instantaneamente obliterada ali como o Golem de Terra, como o Errandiar, nada disso. Ela teve uma resistência extraordinária que permitiu ela suportar a força do Petit Catástrofe, pelo menos por momentos ali antes dela sucumbir. Isso não diminui poderes da habilidade dela, pelo contrário, tá? Serve pra demonstrar que a força da Zexi é excepcional, tanto a força quanto a magnitude absoluta, né, do Petit Catástrofe, e até mesmo alguém com as suas capacidades não poderiam resistir indefinidamente. Nisso aí, a gente já finalizou, né, a batalha, a decisão do Maré de capturar a Zexi viva de vez ou não, deixar ela completamente destruída pelo Petit, demonstrou um controle muito bom. Ele tinha basicamente identificado que ela possuía um conhecimento de habilidades específicas do Ainz, sugerindo que poderia ter observado o confronto que ele tinha feito lá, né, Ainz e Shouter no final das contas. E essa inteligência valia mais para Nazarick do que simplesmente eliminar, né, tirar ela de jogo como uma ameaça. Isso aí estabeleceu definitivamente várias verdades sobre o Maré e sobre o discípulo do desastre. Ele possui um poder de destruição necessário para eliminar até mesmo os oponentes mais poderosos do novo mundo, como o Petit Catástrofe. Ele supera as defesas que resistiriam em um nível absurdo, por isso que essa guerra contra a teocracia que vai acontecer é uma coisa que muita gente quer acompanhar, ainda mais se os nossos queridos guardiõezinhos forem entrar nessa jogada. Então assim, e detalhe, ele tem outras formas de ataque mágico, físico, habilidades tão poderosas que até mesmo os seres com resistências extraordinárias podem simplesmente ficarem presos momentaneamente, entendeu? O Maré, ele possui um julgamento tático muito necessário, e esse poder supremo, de forma que ele controla ali, de uma forma perfeita, transforma ele num cara absurdamente descomunal. Comparado com os outros guardiões, né, lógico, ele foi criado com uma especialização específica
especificamente. E essa especialização não é só sobre poder bruto, mas sobre o papel tático de cada guardião. No final, não é uma simples versão inferior do Desastre Mundial, é uma interpretação diferente de conceito de magia de destruição em massa, tá? Ela equilibra o poder devastador com uma maior sustentabilidade, uma maior versatilidade em comparação com a predecessora dela no final. Através do Maré, a gente vê a realização completa do potencial dessa classe. E ele não é meramente um druida, né? Que ocasionalmente pode causar destruição massiva. O cara é um guardião, é um cara que é construído com uma classe completa, um conjunto de habilidades ali que é simultaneamente versátil e devastadora. Bom, essa foi a habilidade suprema dele. Eu espero que você tenha entendido tudo, como funcionou, como ela funciona por trás e como o Maré se torna um cara surreal a partir disso daí. Se você curtiu, deixa o seu likezão, me diz se você sabia sobre isso tudo aí nos comentários e não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, que são as mais importantes aqui. O sininho principalmente pra você receber as notificações, principalmente se você gosta de Overlord, cara. Vamos entrar nesse mundo junto pra gente acompanhar muito mais histórias aqui. Eu vou trazer muito mais coisas pra você, tá? Tamo junto demais, família. Beijo no coração. Vou ficando por aqui, aquele forte abraço e eu vejo vocês na próxima. Valeu!